Ok, quando quiser começar. Bom, vou começar agradecendo ao Rubem, ao Eduardo, o convite para participar desse experimento de ficção científica quase, que é esse comentário à distância do projeto, que tem vantagens. A gente está aumentando o leque de opções possíveis para esse diálogo, mas no meu caso específico acho que tem uma grande desvantagem que eu espero poder suprir de outro modo, que é a impossibilidade de dialogar com o Eduardo, de ouvir o comentário dos colegas sobre o projeto. De qualquer maneira, eu sou com certeza a pessoa mais externa ao campo, né, de campo específico de atuação do projeto, e isso define muito o âmbito, na verdade, o limite do meu comentário, que eu espero que seja ampliado na medida em que a gente possa ter um diálogo com Rubem e Eduardo ao longo do processo depois da qualificação. Em primeiro lugar, eu queria fazer comentários gerais. Eu acho que a leitura do projeto é agradável. Não sei se isso chateará os colegas do departamento, mas é surpreendentemente agradável, sendo o trabalho da área de planejamento e administração em saúde. É uma leitura fácil, captura o leitor com o pensamento, o movimento do pensamento do autor. Isso não é comum, mesmo no caso das produções em ciências humanas, e muito mais numa área que geralmente é mais árida, né, mais técnica, mais cheia de um jargão administrativo pouco, digamos, inspirador de emoções. Mas o texto do Eduardo realmente é muito bem feito e isso facilita muito a leitura. Isso é, de certa forma, uma das qualidades mais positivas e importantes, e talvez seja um pouco a fonte de uma, não sei se dificuldade, mas de uma coisa que para mim se transformou num ponto de dificuldade de entendimento de certos tópicos do processo que o projeto pretende desencadear. Bom, em relação à parte, na verdade, meu comentário dizem respeito ao modus faciendi, né? A maneira como o projeto indica que vai ser feita a análise descrita aqui como objetivo inicial do projeto, que eu acho muito interessantemente pensada. Ou seja, essa ideia de partir na análise das práticas de gestão do SUS, descer, digamos, do plano dos discursos e das avaliações quantitativas para uma espécie de mergulho na singularidade dos experimentos, tal como se dão na vida, acho que é um passo realmente fundamental. Diz respeito não só a uma compreensão do processo de planejamento de saúde no Brasil e de todos os elementos, atores, mecanismos presentes, né, dos efeitos que produz essa complexidade de fatores na passagem do campo discursivo, das diretrizes, para a aplicação e implementação, que no caso brasileiro, talvez mais do que em outros países, é uma fonte imensa de problemas, né? Então, mergulhar nisso, tentando observar o que se passa, tentando fazer uma narrativa, uma descrição que traga à tona elementos normalmente ausentes dessas análises, acho isso uma tarefa muito importante. É talvez uma das maneiras mais interessantes de se promover uma avaliação do que tem sido feito no SUS, e essa questão da avaliação, ela sempre esbarra, a meu ver, não tanto nos mecanismos quantitativos de avaliação, mas nessas avaliações mais, digamos, qualitativas, políticas, mas não no sentido de análise das políticas, mas uma análise do fazer político na vida concreta.
Então, essa ideia que eu acho que está presente no solo do projeto, de que a política, no fundo, é experimento justificado por ideologias, por planejamentos, por planos, etc., mas é experimento, e no experimento entram em jogo muitos elementos que não estão explicitados nas diretrizes, nas leis, nos projetos, etc., mas que aparecem na vida real. Essa maneira de pensar o projeto acho muito interessante e muito importante para o campo, de uma maneira geral. Também o comentário crítico sobre a mudança do alocamento, digamos assim, das posições de esquerda e conservadoras, da presença de defensores do SUS e detratores do SUS em gestões cuja pertinência partidária varia em todo o espectro, também é um dado muito importante de problematização, né, de dessimplificação da análise dessas políticas no Brasil. No Brasil de hoje, isso é crucial, né? Verificar a origem partidária de um político ou de uma política simplesmente não quer dizer nada. É preciso ver como é que a experiência de fato se dá. Então, com essa linha geral, eu estou inteiramente assim, de acordo e isso me capturou, assim, me seduziu, inclusive, muito bem escrito, muito bem descrito no projeto. Então, as questões, as problematizações, os questionamentos iniciais que estão na página 11, como se dão os processos de análise, como a atuação na gestão em contextos politicamente desfavoráveis, como é que isso se dá, o que é que são contextos favoráveis e desfavoráveis, quais são os efeitos da decisão de atuar em contextos potencialmente favoráveis apenas, qual é o sentido da participação na gestão do governo, tudo isso ótimo. Eu acompanhei, digamos, o resto do projeto um pouco como alguém que está aprendendo, né? E aprendi bastante. E me detive, e esse é o ponto, digamos, onde talvez eu possa suscitar alguma debate, não porque a gente não vai debater agora, mas posteriormente, e algum tipo de reflexão, diz respeito a, como eu disse no início, ao modus faciente, aquilo que aparece na última parte do projeto, a partir do item 3, atualizando o objeto, e, sobretudo, nos caminhos e desdobramentos. E qual é, digamos, a impressão que me ficou da leitura do projeto? É que, para mim, ficou faltando uma explicitação maior das ferramentas conceituais, dos pontos de vista, digamos, que são as ancoragens, a partir das quais esse mapeamento e análise das práticas de gestão concretas, mecanismos, intencionalidades, paradoxos, tensões, efeitos, etc., vai ser feito. Isso por quê? Porque, evidentemente, acho que todo mundo vai concordar, a ideia de mapeamento e análise, a ideia da descrição de como se dão essas práticas de gestão concretas, essa intenção descritiva, ela inevitavelmente está embebida por digamos assim, estratégias de descrição que implicam posicionamentos referidos a pontos de vista, valores, etc. e tal. Mesmo uma câmera de fotografia, uma foto tirada por uma câmera de fotografia, um filme simplesmente acionado, implica uma decisão por parte de quem aciona a câmera, o enquadramento, o que é o objeto da fotografia, o que está no centro da fotografia, o que não. Então, mesmo uma coisa tão aparentemente objetiva como clicar uma foto, implica subjetividade, implica ponto de vista, implica um ponto de partida, e não outros. Quais são esses pontos de partida que estão presentes no olhar do Eduardo?
eles estão mais implícitos do que explicitados. E eu acho que num projeto talvez valesse a pena explicitar isso mais. Certamente, no decorrer da tese, isso se tornará desejável, se não necessário, porque, como eu disse, a competência do Eduardo na descrição do que ele pretende olhar, observar Nazaré é muito grande, mas é desejável no sentido de que o leitor apreenda um pouco, não só o que ele está vendo, mas o olhar que ele está exercendo, né? E possa cotejar isso com o que são as premissas do Eduardo, que não estão tão presentes aqui como poderiam. Também não ficou muito claro para mim o que é que poderia ser, efetivamente, e que contribuição poderia dar para a realização do projeto essas intervenções específicas conectadas com a vida imediata e com o projeto que poderão se mostrar oportunas. Pode ser que simplesmente seja um problema da minha parte de entendimento, mas eu não cheguei a compreender direito o que é que ele tem em mente, Eduardo. Certamente tem em mente alguma coisa, mas isso não aparece aqui. Não só isso não está descrito, mas eu também não cheguei a compreender o que é que, na análise dos processos de gestão, dos mecanismos, das intencionalidades, etc. e tal, qual é o papel que intervenções poderiam ter para estas análises? E mais do que o papel nas análises, que efeito poderiam ter sobre aquilo exatamente que está sendo analisado. É claro que a realização de intervenções específicas vai modificar o objeto que está sendo analisado. Então, não sei se isso faz parte, digamos, da estratégia posta em ação pelo projeto, se faz como e por quê. Porque no parágrafo seguinte, adiantando os caminhos e tal, a ideia é de que o estudo vai oferecer respostas, ou melhor, narrativas para algumas questões que aparecem fundamentais. Vai oferecer, digamos, descrições analíticas, etc. E não compreendi bem como é que isso pode ser enriquecido por intervenções, exatamente no processo que está sendo estudado. As perguntas que orientam essas narrativas: que organização é essa OMS? Quais os diferentes recursos e mecanismos de poder presentes nas dinâmicas? Como tem sido operada a construção e desenvolvimento de projetos políticos, estratégias na OMS? Existem inovações? São todas perguntas muito, muito interessantes, muito relevantes e que merecem certamente uma resposta, uma apresentação de uma resposta para todas elas, né? Mas, de novo, aqui, a impressão que me ficou, sendo de fora do campo, é de que o Eduardo vai dar a opinião dele sobre isso. Como é que ele vai partir da opinião, digamos assim, que ele já tem consolidada, para algum tipo de informação nova, trazida pelo processo de observação acionado pelo projeto? Não ficou tão clara para mim quanto eu gostaria de ter acontecido. Não sei se por deficiência da minha parte, pode ser que se eu estivesse aí presente com vocês, o Eduardo pudesse me esclarecer. Mas a impressão que me ficou é essa. São perguntas excelentes, mas que critérios, por onde essas respostas vão ser respondidas? Uma resposta do tipo, a pergunta do tipo: que organização é essa, o Ministério da Saúde? E que tem de semelhante diferente às secretarias municipais ou estaduais? De que ponto de vista, a partir de que critérios, para ressaltar que diferenças e que aproximações, que implicações têm as diferenças e as aproximações? Esse tipo de coisa não me pareceu que estava claro como serão realizadas. A ideia dos dois planos me pareceu bem clara. Um plano de discussão das práticas de gestão em geral e a outra a eleição de um tema de gestão, que é o segundo plano, a análise desse elemento que é o PMAQ, que vai servir, digamos, como laboratório de análise. Mas, de novo, o fato de que vai haver uma observação participante talvez resolva, não sei, do ponto de vista do Eduardo e do Rubem, o que seria essa estratégia. Mas a observação participante também, ela já aqui provavelmente tem
na cabeça do Eduardo, alguns itens a serem observados com privilégio de outros. É claro que uma observação participante vai se abrir para novidades, coisas que não estão postas já na mente do observador que vai participar. Mas, de novo, também ninguém vai aparecer na observação participante com a mente nua, vazia. Há digamos, um ponto de partida e que não ficou muito claro aqui. Quer dizer, quando se diz assim, não se trata apenas de observação nem de participação meio, mas de vivenciar, experienciar situações, buscando ter a capacidade de exercer uma atitude de recolhimento de elementos. É claro que isso é importante, mas essa fórmula é um pouco mais genérica do que talvez pudesse ser se houvesse já um adiantamento de que tipo de itens você, de antemão, você pode até revisar isso, mas de antemão considera que serão alvos de foco dessa observação. Depois, de novo, essa questão da pesquisa e intervenção, em que, bom, já comentei, eu tive uma dificuldade de compreender a relação entre o plano da observação, a recoleção de elementos, montagem de uma perspectiva crítica, etc., e o acréscimo a isso advindo da intervenção. Finalmente, último comentário, está na ideia de cartografia, que na leitura do projeto parece ser oferecido como uma resposta a essas perguntas que eu fiz. Qual vai ser o modus faciente? Mas, na verdade, na descrição da cartografia há um conjunto de definições do que é a cartografia. Pesquisa e intervenção, habitar um território existencial, a dissolução do ponto de vista do observador, digamos, é uma descrição do que é que se entende como cartografia na perspectiva desses autores que estão citados. E, se eu bem entendi, a inspiração inicial do projeto, ela é mais ambiciosa, talvez, ela tem uma intenção um pouco mais assertiva do que o limite que a cartografia, de alguma maneira, se impõe quando, por exemplo, se afirma como dissolução do ponto de vista do observador, acompanhamento de processos sem nenhum tipo de enviesamento. A parte inicial do projeto me parece conter uma posição. Eu acho que não poderia ser de outra maneira. Há uma posição a partir da qual a crítica, a maneiras de pensar a gestão, a maneira de se pensar a inserção nos universos de gestão, a forma como tem sido realizadas certas estratégias. Quer dizer, há um ponto de vista a ser acionado na crítica das práticas de gestão no SUS, e não apenas uma intenção descritiva que me pareceu que a cartografia, pelo menos tal como apresentada aqui, parece propor. Então, para mim, de novo, pode ser um equívoco da leitura que uma discussão dissolveria, mas para mim parece haver uma certa tensão, ou, se não uma tensão, entre a ambição crítica assertiva, politicamente engajada do início do projeto, e a atenção mais descritiva, meramente recoleção dos processos, etc. e tal, a dissolução do ponto de vista... Eu digo de outra maneira. No início do projeto, a gente tem claramente o ponto de vista de um observador. No final, a gente tem o observador se apresentando como alguém que, para desempenhar o projeto, vai se ausentar dessa posição de observador para simplesmente fazer a cartografia do que acontece. Eu achei que isso pode ter uma tensão nisso, ou então, talvez, ao final, eu esteja me ressentindo da explicitação um pouco maior de quais são as referências, quais são os instrumentos, as ferramentas, sei lá, conceituais, as
as diretrizes ou perspectivas políticas que informam o interesse e a construção do objeto e a estratégia de estudo do objeto que o projeto parece conter. Mas, para finalizar, eu queria dar parabéns ao Eduardo. Eu tenho certeza que a tese vai ser muito interessante. Não sei se essas considerações podem ser de alguma utilidade, mas eu me coloco à disposição para conversarmos, eu, Eduardo, Rubem, sobre que tipo de contribuição eu posso eventualmente dar na continuidade do processo. Era isso. Obrigado.